Educação de jovens e adultos, um campo de direitos e de responsabilidade pública. Este é um resumo do livro. Se você quiser acessar uma aula sobre este livro e muitos outros conteúdos para o seu concurso de professor, baixe a sua apostila grátis na descrição deste vídeo e saiba mais sobre o melhor conteúdo de preparação para concurso de professor. Bom estudo! Educação de jovens e adultos, um campo de direitos e de responsabilidade pública. Neste texto, procuramos sintetizar as ideias de Arroyo, 2005, a respeito das transformações que o mesmo julga necessárias para tornar a educação de jovens e adultos um campo de direitos e de responsabilidade pública. Para Arroyo, a educação de jovens e adultos é campo ainda não consolidado no que diz respeito à pesquisa, a políticas públicas, a diretrizes educacionais, formação de professores e propostas pedagógicas, e por isso, há uma diversidade de tentativas de configurar sua especificidade. Segundo o autor, atualmente há vários indicadores de uma mobilização em torno da EJA, que podem ser percebidos nas ações do Estado, das instituições, ONGs, igrejas, e de diversos segmentos da sociedade em geral. Entretanto, o sistema escolar continua fechado para esses indicadores, e necessita pensar e agir com o objetivo de transformar a EJA, de fato, em um campo de responsabilidade pública. Para tanto, se faz necessário começar por conhecer os sujeitos da EJA, bem como a trajetória histórica da modalidade no país. Ao conhecer a história da EJA, será ainda necessário abandonar a visão restrita das carências e lacunas no percurso escolar, e perceber que tais carências estão atreladas às sociais. De acordo com Arroyo, não se pode separar o direito à escolarização dos direitos humanos. Segundo ele, os jovens adultos, mesmo que tenham estacionado o processo de escolarização, não paralisam os processos de sua formação mental, ética, identitária, cultural, social e política. Nesse sentido, é preciso um olhar mais positivo, reconhecendo que os sujeitos da EJA protagonizam trajetórias de humanização, participando em lutas sociais pela garantia de seus direitos. Também é preciso que se exija do Estado políticas públicas mais adequadas ao atendimento de jovens e adultos para um ensino com suas características específicas e não com a mentalidade assistencialista, que visa recuperar o tempo perdido, as carências da idade considerada escolar, 7, 14 anos. Para ele, historicamente, os sujeitos da EJA são os mesmos: pobres, desempregados, na economia informal, negros, nos limites da sobrevivência, e seu nome genérico oculta essas identidades coletivas. Assim, os direitos sociais dos sujeitos da EJA devem ser requeridos para que seja devolvida a identidade que lhes foi negada geração após geração. Um dos traços que ajuda a configurar a realidade da EJA é a riqueza da EJA como campo de inovação da teoria pedagógica. E muito das inovações da escola atual iniciaram-se no movimento de educação popular. Por isso, a centralidade das vivências, da cultura, do universo de valores, dos sistemas simbólicos dos educandos e dos educadores nos processos de aprendizagem devem ser aprofundadas através das novas teorias pedagógicas. Embora a EJA historicamente tenha ocorrido fora da escola, e talvez essa informalidade seja um dos motivos que fazem com que essa modalidade não seja levada a sério pela sociedade e pelo Estado, sempre se fazem comparações que acabam por evidenciar o distanciamento da formalidade do sistema educacional. No entanto, para que haja diálogo entre o sistema escolar e a EJA, será necessário tomar as experiências desta para enriquecer aquele, e principalmente torná-lo realmente público e mais democrático, para que não se repitam as defasagens e exclusões de adultos e jovens. Enfim, a EJA precisa ser reconfigurada de forma mais pública e igualitária, mas isso perpassa também a reconfiguração do sistema escolar. Por isso a necessidade de respeito e diálogo. Para Arroyo, os jovens e adultos que voltam ao estudo sempre carregam expectativas e incertezas à flor da pele. Logo, o conhecimento da história da EJA e especialmente da história de vida dos educandos, a diversidade de contextos e ao mesmo tempo a similaridade dos problemas e entraves, é essencial aos docentes.
Isso por meio de uma prática sensível, aberta ao diálogo constante professor/aluno, e história de vida/temas estudados, humanizando mais o ensino nessa modalidade. Portanto, ao final dessa síntese, voltamos à mensagem principal do autor. Urge a necessidade de ver nos alunos de EJA, mais do que alunos em trajetórias escolares truncadas. Vê-los jovens adultos em suas trajetórias humanas. Ou seja, tratar do processo de inclusão escolar, de modo entrelaçado ao social. Este foi o resumo do livro Educação de Jovens e Adultos. Se você quiser acessar uma aula sobre este livro e muitos outros conteúdos para o seu concurso de professor, baixe a sua apostila grátis na descrição deste vídeo e saiba mais sobre o melhor conteúdo de preparação para concurso de professor.